minha cliente, desconfiada do marido, coloca uma lingerie dela no carro dele e mete o louco pra ele, dizendo que achou assim, junto com ele, de propósito, e meteu o louco falando que não era dela e que ele estava com uma amante. Ou seja, ela já estava desconfiada que ele estava com uma amante e ela, tipo, jogou verde. E ele não caiu. Um miserável, é um miserável. Gente, homem sendo homem. Sexista e misogino, logo, misogônido. Aí ele falou pra ela que foi só uma vez, pediu perdão, desculpas, não sei o que, mas foi só uma vez. E ela abriu o jogo pra ele também e falou assim, nossa, a lingerie é minha, eu só queria saber se você estava com alguém, porque eu tô desconfiada, já estava desconfiada que você estava com alguém. Aí ele pediu perdão e tudo, disse que não ia mais acontecer, só que ela me contratou e nós investigamos. Pegamos ele com garotas de programa. Da onda, né? Tirar uma ondinha, né? Aí o que ele fala pra ela? Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Que garota de programa não é traição. E aí, o que vocês acham dessa situação? Eu acho que o homem que se entrega tão fácil desse jeito, igual esse aí que caiu na armadilha da esposa, que esqueceu uma lingerie de propósito no carro do cara e o cara não aguentou nem 5 minutos de pressão, já confessou coisa que ele nem fez, porque a lingerie foi a esposa que colocou lá e o cara tá entregando o jogo fácil demais. Quando é assim é melhor parar mesmo. Pro homem que é casado e quer trair a esposa, ele vai precisar desenvolver um pouco a sua capacidade de ter sangue frio e não se entregar sob pressão. O cara tem que jurar até o final que não fez nada de errado. Mas falando sério, eu acho que isso não compensa pro homem casado, porque é muito trabalho pra nada. O cara vai ter que ficar se preocupando em mentir, inventar história, não deixar rastros. A qualquer momento a casa dele pode cair e se a esposa descobre, o cara vai ter que dividir tudo que ele conquistou com ela, vai ter que recomeçar do zero financeiramente. Quase sempre a amante não vale a pena, é uma derrotada, mas o cara só tá ensalsichando por fora, muitas vezes porque o casamento já tá morno. E tem umas esposas também que são inconvenientes, não deixa nem o cara em paz. Essa aí mesmo do vídeo, primeiro já começou plantando uma prova falsa no carro do cara, e se eu fosse ele, depois que a esposa revelasse que foi ela que deixou a lingerie lá e só queria descobrir se o cara tava traindo ela, o cara poderia falar, não, eu conheço essa lingerie, eu sei que você deixou lá, eu só falei que era de outra pessoa porque eu queria ver a sua reação. Já que a esposa meteu o louco, como disse a detetive especialista aí do vídeo, o marido poderia meter o louco de volta e ficar nessa conversa aí de louco, porque desse jeito a discussão seria pra saber quem é o mais louco dos dois, e não pra saber se o marido realmente traiu a esposa ou não. E depois essa esposa desconfiada foi lá e gastou dinheiro ainda contratando essa profissional que não é nada barato, e ela descobriu que o cara tava frequentando casa de massagem. Maldito! Como ousa? Logo um homem casado fazendo esse tipo de coisa, senhores. E isso é um clássico, né? Eu acho inclusive que essa detetive deveria estar acostumada com esse tipo de situação. Grande parte dos homens que frequentam esse tipo de ambiente são casados e só vão lá porque na maioria das vezes ele não tá tendo um tratamento satisfatório com a sua esposa. Muitos homens casados, depois de um certo tempo, ficam sem ganhar o bom e velho gagal das suas cônjuges, e muitos homens também reclamam que a esposa fica caída depois de um tempo, deixam de ser atraente, para de caprichar no gagal, e esses caras por vezes acabam contratando as profissionais. Alguém tem que sofrer as consequências, né, senhores? Se a esposa não tá atraente, automaticamente é amiga, né? Vai fazer o quê? Mas tem homem que não quer separar porque isso é muito oneroso pra maioria e é muito mais conveniente procurar uma casa de massagem e esfregar a cara lá se precisar em alguém, porque tem homem que passa tanto tempo sem bater uma virilha de forma satisfatória, e junto ao fato do cara tá vendo um desbeço emocional novo ali que ele nunca viu, por mais que já esteja surrado devido à profissão da guerreira, os caras esquecem e beijam até na boca. Tudo depende do sangue nos olhos do cliente e do VSM da profissional. Aí essa questão que a detetive colocou no final aí, se isso pode ser considerado traição ou não, a minha opinião é meio polêmica. Eu sei que muitas pessoas não concordam com isso. Se o cara for na casa de massagem é traição sim, e ponto final. E eu acho que depende muito do contexto. Se o cara tiver num bom casamento e a esposa dele estiver fazendo as obrigações corretamente, tratando o cara da forma que ele merece, e o cara não ter motivo nenhum pra procurar esse tipo de ambiente, aí sim, eu acho que se o cara for mesmo assim, aí ele tá traindo a esposa e isso não é nada positivo. E agora, se for o outro caso, igual eu falei, da esposa, além de já tá completamente murcha por causa de
eventuais gestações. Não que as profissionais também não sejam missol, mas é que a esposa o cara enjoa mais rápido às vezes. E se além disso for daquele tipo de esposa que vai no banheiro com a porta aberta, na hora de fazer um garga pro marido, fica regulando, com a mão mole, né, senhores? E não existe nada pior que isso, o homem se sente desrespeitado. Aí você acha que depois que o cara tá lá num casamento de 15, 20 anos, a esposa um bagaço, um toiço, indo no banheiro de porta aberta, enchendo o saco, brigando por qualquer coisa, e o maridão louco pra pegar alguém de jeito. Muitas vezes o cara trabalha, tem que dar conta da família, pagar várias contas, não sobra nada pra ele, e você acha que não é justo o cara separar pelo menos uns R$200 e ir receber uma massagem de uma profissional pelo menos uma vez por mês? Será que é melhor então o cara terminar o casamento só pra procurar uma outra parceira pra ver se atende essas necessidades dele e muitas vezes nem atende? Eu acho muito mais negócio procurar uma profissional mesmo. O cara vai lá, faz tudo que ele tem vontade, borboleta paraguai, esfrega na cara, e a profissional também chamando o cara de muito gato, que de repente é uma coisa que o marido já não ouve faz tempo da esposa, e aquilo pra ele é uma imensa satisfação. O cara fica com os ânimos renovados pra trabalhar satisfeito mais um mês, juntar dinheiro, dar conta da família, ninguém precisa ficar sabendo de nada. Qualquer coisa o cara pede pra sair mais cedo do serviço, vai lá meia horinha, escolhe uma profissional minimamente apresentável, dá-lhe uma bela de uma martelada e volta pra casa como se nada tivesse acontecido. Força, guerreiro. Eu jamais vou julgar o homem que faz isso, apesar que eu não acho nada positivo ficar frequentando casa de massagem. Inclusive, eu não recomendo a ninguém. Eu só vou porque, se for ver, eu sou sem vergonha também, senhores. Mas ter orgulho disso e achar que essa é a coisa mais natural do mundo, jamais os senhores vão ouvir isso da minha boca, até porque eu creio que, inclusive, eu já passei por isso um certo período, recentemente, inclusive, que é quando o cara meio que dá uma viciada em ficar frequentando casa de massagem. Principalmente quando uma profissional dessa consegue fidelizar o cliente. Aí o cara fica com esse negócio na cabeça, depois de um tempo o cara vai querer ir de novo, e quando vai ver o cara tá querendo tirar a profissional do estabelecimento que ela trabalha pra se casar com ela. E isso é mais comum do que a gente imagina, senhores. Muitas GP em algum momento da vida vão receber proposta de relacionamento dos clientes que conheceram elas na profissão. Os caras não têm limite pra gadice, e isso acontece quando o homem começa a misturar as coisas. É completamente diferente o cara recorrer a esse tipo de coisa no momento de emergência em que ele não tá aguentando mais e que ele acha que ele merece, e pelo menos uma vez por mês, do que aquele cara que quer ir toda semana. E eu mesmo já cheguei a ir nesses ambientes 2 vezes na mesma semana. Depois fiquei comendo ovo com arroz o mês inteiro porque as condições socioeconômicas não permitem esse tipo de gadice da minha parte. E eu acho que o correto e o mais libertador pro homem é quando ele não tem esse tipo de necessidade. Aqueles que conseguem lidar bem com essa necessidade de ter que dar uma martelada em alguém de vez em quando, custe o que custar, são homens que estão à frente desses outros emocionados, principalmente desses que são casados e frequentam casa de massagem. Porque se o cara trabalha e tem que gastar o dinheiro dele com essas coisas, com casamento e GP, o que vai sobrar pra ele no final do mês? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, e se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e o mais importante, senhores, ative a sinetinha das notificações. E caso seja do seu interesse, junte-se a Teta Masters Bolivariano no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por R$ 2,99 e conheça nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. Caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí, eu recomendo você assistir a eles, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!